Você já passou por aquela situação, sabe? De estar em um lugar cheio de gente, tipo uma festa ou, sei lá, um culto em uma igreja que você nunca foi e sentir que ninguém te nota. É como se tivesse ficado invisível. Essa sensação de invisibilidade social, né? É algo que, infelizmente, muita gente experimenta em algum momento da vida. E é justamente sobre isso que a gente vai mergulhar fundo hoje. Isso aí. A gente vai se basear em um artigo super interessante da revista Cooperação. Que traz um estudo de caso bem impactante. Sim, um estudante de psicologia da USP resolveu fazer um experimento, digamos assim, meio radical. Ele se vestiu de Gary e foi trabalhar lá dentro da própria universidade. Ele queria ver como as pessoas reagiriam, né? Se alguém ia notar, comentar, dar um oi diferente, sei lá. Mas o que rolou foi muito além do que ele imaginava. Ninguém mesmo deu um bom dia pra ele. Caramba. Ele simplesmente sumiu, virou parte do cenário. A partir dali, ele não era mais o estudante de psicologia, era só o Gary. Invisível aos olhos de todo mundo. Nossa, que forte. Pois é. E essa experiência mexeu tanto com ele que ele acabou passando 9 anos convivendo com os garis na universidade. 9 anos. E ele transformou tudo isso em um livro chamado Homens Invisíveis. Relatos de uma humilhação social. Um título bem forte, né? Já dá pra ter uma ideia do impacto que essa invisibilidade causa. E sem dúvida. E o mais interessante é que essa questão do acolhimento, de como a gente trata o outro, já tá lá na Bíblia, sabe? Desde os primeiros livros. Verdade. A Bíblia fala muito sobre a importância de receber bem as pessoas, de se importar com o próximo, de construir comunidade. E o nosso objetivo hoje é justamente entender por que algumas pessoas se sentem invisíveis e principalmente como a gente pode criar ambientes mais acolhedores, especialmente dentro da igreja. Um lugar onde, em teoria, todo mundo deveria se sentir abraçado, né? Exatamente. Mas, na prática, nem sempre é assim. Então, vamos começar pensando na experiência desse estudante. Ele esperava algum tipo de reconhecimento ao se vestir de Gary. Um olhar, um sorriso, qualquer coisa que mostrasse que ele ainda era visto como pessoa. Mas ele foi completamente ignorado. Como se tivesse se tornado objeto, parte da paisagem. Isso nos faz pensar, né? Será que a gente também faz isso sem perceber? Será que a gente coloca as pessoas em caixinhas e deixa de enxergá-las de verdade? E será que isso acontece dentro da nossa igreja também? Será que tem gente que frequenta os cultos, participa das atividades, mas se sente invisível? Mesmo que elas conheçam um pastor, que recebam um aperto de mão na entrada. No fundo, elas podem estar se sentindo sozinhas, sem conexão real com ninguém. E o artigo da Cooperação bate muito nessa tecla, né? Que essa falta de acolhimento genuíno vai contra um dos pilares do cristianismo, que é o amor ao próximo. Total. E quem nunca se sentiu meio deslocado, sabe? Um grupo, uma reunião. É aquela sensação de estar presente, mas não estar de fato participando. É como se você fosse um fantasma. E aí entra a importância do acolhimento. Que vai muito além de um oi da boca pra fora, né? É sobre se importar de verdade com o outro, criar laços, fazer a pessoa sentir parte do grupo. E o artigo traz um exemplo inspirador. A igreja primitiva, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Aquela galera era unida de verdade, né? Compartilhavam tudo, se ajudavam, se reuniam para comer, abrir suas casas uns pros outros. Eram milhares de pessoas e mesmo assim ninguém se sentia sozinho ou excluído. Imagina só, 3.000 pessoas batizadas no primeiro dia e ainda assim eles conseguiam manter essa unidade, essa preocupação com o outro. É um exemplo para a gente se inspirar. Com certeza. Mas por onde a gente começa a construir uma cultura de acolhimento mais profunda. Bom, o primeiro passo é entender o que acolher realmente significa. E ela é da superficialidade, né? É estar disposto a ouvir, a se colocar no lugar do outro, a enxergá-lo como ele é. Sem julgamento, sem preconceito. Exatamente. E o artigo usa a Igreja de Roma como exemplo de como as diferenças podem criar barreiras, né? A Igreja de Roma era formada por judeus e gentios convertidos ao cristianismo. E aí começaram a surgir conflitos, né? Uns achavam melhores que os outros por causa da sua cultura, dos seus costumes. Tinha gente que se sentia superior por conhecer as escrituras, por seguir os rituais judaicos. Enquanto outros achavam que essas práticas já eram ultrapassadas. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, tenta resolver essa treta, né? Ele fala que a gente precisa se aceitar assim como Cristo nos aceitou. Com todas as nossas diferenças, com todos os nossos defeitos. E que a diversidade é algo que enriquece a comunidade. A gente aprende muito uns com os outros, né? Com certeza. E aí, pensando nas nossas igrejas hoje, será que a gente quem é acolhido bem, quem é diferente da gente? Quem tem outra visão política, outro estilo de vida, outro gosto musical. Será que a gente não está criando, sem perceber, barreiras que afastam as pessoas? É importante a gente se questionar sobre isso, né? E o artigo termina com 2 ideias bem legais. A mega decisão e o mega desafio.
A mega decisão é sobre a gente entender que o acolhimento é uma via de mão dupla. A gente recebe na mesma medida que a gente dá, né? Exato. E o mega desafio é colocar isso em prática. Em duas frentes. A primeira é orar pedindo a Deus que nos dê oportunidades de acolher alguém novo na igreja. Alguém que a gente não conheça que esteja meio perdido. E aí a gente se esforça para fazer essa pessoa se sentir bem-vinda. Um sorriso, um abraço, uma conversa, um convite para almoçar. E o segundo desafio é se voluntariar para algum ministério de acolhimento na igreja. Para ajudar a criar um ambiente mais receptivo, mais inclusivo. Porque, no final das contas, o acolhimento é a porta de entrada para muita coisa boa, né? É por meio dele que as pessoas se sentem parte da comunidade e se conectam com Deus. É o primeiro passo para um evangelismo genuíno. Sem dúvidas. E aí, pra gente concluir, que tal você que tá nos ouvindo, refletir um pouco sobre as suas próprias experiências. Você já se sentiu invisível em algum lugar? E o que você pode fazer para que as pessoas ao seu redor se sintam acolhidas, vistas, valorizadas? Pense nisso. Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. E lembre-se, o acolhimento é um presente que a gente dá e recebe ao mesmo tempo. E que transforma vidas. Com certeza. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima.